Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do canal Sarriá. Me chamo Leandro Yamin, estou ao lado de Gustavo Franceschini, estou ao lado de Paulo Júnior, estou ao lado de você, amigo e amiga que topa conversar com a gente, trocar ideia com a gente, ouvir o que a gente tem para dizer. A gente começou há pouco tempo com esse canal, tivemos uma pausa, você que nos segue, você que já nos assina, né, que já nos acompanha, viu que a gente deu uma parada. Você já deve imaginar o motivo, a parada é porque a vida é muito corrida, mas é muito corrida, a vida é um contra-ataque da seleção brasileira com 4 atacantes, mas a gente não quer que isso aconteça, a gente tem Copa do Mundo nos próximos 2 anos, a tendência é que o Sarriá volte ao ritmo que a gente gostaria que ele tivesse. A gente está entrando no ar aqui, a gente está gravando numa noite de fim de data FIFA, uma excelente data FIFA. Acho que essas datas FIFA de outubro, novembro, de ano pré-Copa, são as datas de futebol que eu mais gosto, que eu mais curto. A gente acabou de ver a Escócia delirando, a gente ontem viu outras seleções delirando, delírio no Congo. Tá muito interessante, né? A reta final. Para o Brasil sobrou amistoso, porque as eliminatórias da Conmebol tem o jeitinho delas, muitos jogos e quase nenhum risco de ficar de fora, né? Brasil, Argentina não corre risco nenhum e acaba cedo. Então o Brasil já está classificado já há algum tempo, reservou essa data FIFA para fazer amistosos com Senegal e com Tunísia. Eu assisti o jogo contra Senegal, assisti mais ou menos o jogo contra a Tunísia. Um dos motivos é o mesmo que explica por que o Sarriá deu uma pausa nas últimas semanas e meses. Se a escala fosse 4-3, talvez eu teria conseguido. Se a escala fosse 6-1, nem o jogo com o Senegal eu teria assistido. Mas com a escala 5-2, deu para assistir Brasil e Senegal no sabadão. Eu vou querer ouvir vocês sobre a Tunísia, mas a gente, evidentemente, não vai falar de um jogo específico, a gente vai falar da FIFA como um todo e, de repente, colocar a conversa em dia. Eu vou querer ouvir vocês para a gente colocar a conversa em dia sobre o que a gente está olhando dessa data FIFA, que se cola com a data FIFA passada, a data FIFA asiática, né? Essa foi uma data FIFA africana para o Brasil, a anterior foi a asiática, porque enfrentou Japão e enfrentou Coreia do Sul. Algumas coisas a gente já tem como observar nessa data FIFA, ou pelo menos no jogo contra Senegal, que foi o que eu consegui assistir direitinho. Tem a notícia do Estevão muito bem, aberto pela direita. Tem a notícia do Militão atrás dele como um lateral mais defensivo. Isso indica alguma coisa que o Ancelotti quer observar e quer mostrar para a gente que está tomando algum tipo de decisão ali. Quero ouvir vocês sobre isso. O 4-2-4, e aí o 4-2-4 é só número, né, gente? Porque no futebol de hoje não tem como um time jogar só com 2 pessoas no meio de campo. Então, como é que você faz para ter um terceiro ou um quarto homem com a bola e sem a bola nesse setor? O Brasil, sem a bola, eventualmente tem o Matheus Cunha recuando, tem ou o Rodrigo ou o Vinícius de um lado, ou o Estevão do outro, não marcando forte, fortíssimo, mas recompondo, atrapalhando um pouco o recebimento de bola dos laterais, o avanço, tudo mais. E com a bola, Militão vira mais zagueiro, o Alexandre vira um jogador da segunda linha, não propriamente um meio-campo, mas um ala. E aí você vai vendo como o time vai se montando sem a bola para marcar pressão, com a bola para fazer ataques de poucos segundos, né? O Brasil fez ataques rápidos, o que a gente pode chamar de ataque direto ou até de ligação direta, mas ligação direta é quando o time é ruim, né? Quando o time é bom, é um ataque fluido, rápido. Mas enfim, que tal para vocês? Brasil 2, Senegal 0, Brasil 1, Tunísia 1. Empate com a Tunísia parece ruim, mas eu não sei se a gente tem que ficar de olho tanto no placar, até porque o próprio Ancelotti, pelas substituições que fez, pela maneira como ele usou o segundo tempo, aparentemente não quis ganhar o jogo, não era exatamente o ponto dele, conseguiu 2-1 de qualquer forma, ele queria ver algumas coisas. Então, quero ouvir vocês, Gustavo Franceschini, meu beijo, meu abraço. Fala, Leandro. Fala, Paulo. Eu acho interessante, acho que o que mais me chama atenção, e aí juntando com a data FIFA asiática para nós, o que mais me chama atenção é a recepção do que foram os jogos. O Brasil faz 2 primeiros jogos muito bons e 2 jogos em que não tem o resultado esperado, momentos bons, momentos ruins, mas em geral a performance pior que os outros. Estou falando de vitórias contra a Coreia e Senegal, e depois você tem derrota contra o Japão, naquele apagãozaço lá, e
hoje, de novo, um jogo abaixo e um resultado abaixo, né? Claro que se esperava uma vitória. Só que o que eu acho interessante é a gente sai daquela. E aí que fica a minha dúvida, e o que eu acho interessante disso tudo é que eu não sei se a gente sai disso porque saímos de verdade, porque realmente a vida é fora e a vida é mais interessante fora da América do Sul, ou porque nós somos muito, nós, imprensa e quem repercute seleção brasileira, somos muito duros com o que acontece com os rivais tradicionais que nós temos aqui. Porque você não vê a repercussão acontecer da maneira que aconteceu quando o Brasil faz uma vitória, um empate ou uma vitória, ou até se fosse 2 vitórias contra Paraguai e Equador, contra mesmo que fosse uma assim, exceção feita a Uruguai e Argentina, a sensação nos confrontos contra a Sul-Americana é sempre meio do mais do mesmo. As pessoas sempre tratam como se fosse, mas um jogo de eliminatórias, fica aquela coisa meio como se não importasse muito o adversário. E aí a gente vai enfrentar essas seleções e parece que a gente está entrando num jogo de xadrez, né, pelos comentários. A Coreia joga de tal forma, o Japão tem tantos jogos de invencibilidade, é uma potência do futebol de seleções hoje em dia, e aí vira contra o Brasil, o Brasil tem que ficar ligado com isso. Não, agora a gente vai enfrentar a Tunísia joga de um jeito fechado, e aí vai ser mais difícil, vai ser um outro tipo de teste para o Brasil. É como se fossem jogos para se levar a sério. E os outros jogos da eliminatória, eles só são jogos para você somar ou perder pontos, mas o enfrentamento, o nível de enfrentamento e o que se tira disso, em geral, eu acho que foi posso estar falando uma grande bobagem, mas a minha sensação é de que não se dá tanta importância ou não se comenta no mesmo tom. Eu não sei dizer por que exatamente essa diferença, mas eu acho muito positivo que a gente saia de 4 jogos tratando esses jogos como jogos de verdade. Me incomoda muito quando a gente olha para amistosos da seleção, e isso aconteceu durante muitos anos, em muitas ocasiões, com muitos adversários diferentes. É um jogo qualquer, não importa, o resultado é um pouco importa, aquele papo meio Galvão Bueno, né? O resultado é o de menos, o importante é como jogar e tal. Não, foi tudo importante. O resultado foi importante, a reação do Brasil a determinadas coisas. A gente está mesmo no clima de Copa do Mundo e está analisando a invencibilidade da Tunísia, está analisando a sequência do Japão, a potência que o Japão é na Ásia. E aí, dentro do que a gente analisa pelo que aconteceu, é inevitável dizer que o Estevão é um grande destaque, né? Acho que a consolidação do esquema é o outro. E diria, para abrir uma conversa aqui com vocês, que para mim, eu sou um grande crítico do Casemiro, mas acho que faz cada vez mais sentido ele nesse time, embora continue reclamando das mesmas coisas que eu reclamava lá atrás, dele com bola, acho que sinto falta de coisas que ele não vai trazer. Lamento pelo Brasil não ter promovido uma renovação, mas fica cada vez mais claro que tem um lugar no time, tem um papel que eu acho que vale a pena destrinchar depois. E ao mesmo tempo, na sessão, olhando para os erros do passado, eu defendi, entre amigos, ou quando falei em algum lugar, sempre defendi que o Vini foi muito prejudicado na seleção nesse ciclo, porque essa comparação que se fazia do que ele jogava no Real Madrid, o que ele joga na seleção, era injusta, porque na seleção ele jogava num time que era completamente diferente, não colocava ele em condição de exercer a melhor função que ele faz. E o time agora está armado para jogar a imagem e semelhança do Real Madrid do Ancelotti dos últimos anos. Especialmente nessa última data FIFA, quando estabeleceu-se os 4 da frente, é um time que segura a bola, que marca pressão rápida, que tenta contra-ataques muito rápidos e que consegue muitas vezes no jogo colocar os seus atacantes em condição de 1 contra 1 ou de 1 contra 2 no máximo, mas com capacidade de se associar aos outros e criar jogada com mais campo vazio. E eu acho que nessas condições que teoricamente são ideais para o Vini, eu não acho que ele foi bem. Ele, para mim, foi talvez o pior dos 4 da frente. Tomou decisões ruins, teve azar em outras. Então, meu panorama geralzão desses últimos períodos, mas olhando mais especificamente para esses 2 últimos jogos, seria esse. Boa noite, Paulo. Fala, Leandro, Gustavo. É interessante isso dos jogos terem sido levados a sério. Eu acho que eu tenho a impressão de que o formato muito longo das eliminatórias, mais a coisa de não pegar os europeus, né, tá gerando um desgaste, chegou-se meio no limite, né? Tá demorando muito para ter o jogo contra o europeu. Talvez teria sido melhor se ele pudesse ter sido agora e depois os africanos, porque a gente fica esperando como que o Brasil vai reagir. O Brasil pega a França, tá 1-0 para a França no primeiro tempo. Faz o quê no segundo tempo?
Não dá para tirar um dos dois do meio, porque você não vai jogar com um só. Você faz o quê? Você tira Estevão ou Vini para trocar um ponta? Então, assim, eu acho que esses amistosos contra os asiáticos e os africanos, eles não resolveram essa dúvida, que é o dia que tiver ruim contra a Bélgica, o dia que tiver ruim com a Croácia, o que vai fazer? Sem domínio do jogo, com pouca variedade. E aí, para mim, a grande resignação é essa retomada do elenco do Tite, assim. Acho muito triste que a gente vai olhar para o banco e vai ter Danilo, Fabinho, né? Possivelmente Richarlison. Acho muito curioso o Ancelotti ter caído nessa de que precisa de um reserva para o Casimiro. Assim, gente, com todo respeito ao equilíbrio que o Casimiro dá para o time, não é possível que para ter o Casimiro precisa ter o reserva também que o Casimiro escolheu. Então, estou resignado com a ideia de que virou um Tite 3 mesmo. Assim. Talvez não vai dar tempo do Antony para a Copa, nem do Gabriel Jesus, mas é basicamente o time que foi ao Catar. Acho isso muito pouco. Fiquei meio triste quando vi hoje entrando Fabinho e Paquetá. Adoro o Paquetá, acho que o Fabinho também teve uma carreira, foi com méritos a última Copa do Mundo, mas é muito pouco, né, gente? E aí, tem uma coisa que está me incomodando um pouco, essa coisa... o ciclo foi conturbado, tá arrumando a casa, como é que é? São essas metáforas, que a coisa está sendo organizada às pressas. Assim, eu esperava que o Ancelotti tivesse menos preso a esse elenco do Tite. Assim. Eu acho que ele está valorizando muito esses caras que já foram à Copa. Não estou dizendo que ele prometeu isso. Não estou dizendo que o Ancelotti prometeu isso. Não estou falando que o Ancelotti veio para renovar a seleção. Ele veio para fazer a seleção voltar a ser competitiva. Beleza. Ele cortou caminho para isso. Casimiro, Danilo, Alexandro. Traz os caras que você sabe que vão cumprir as posições e que, na medida do possível, tudo vai dar mais ou menos certo. Mas eu pensava que com um técnico desprendido do passado da seleção brasileira, que a gente pudesse estar... que ele pudesse estar brincando um pouco mais com as possibilidades. E aí, tudo bem, alguém vai dizer, ele tem pouco tempo para achar o time. Beleza, mas eu sigo com essa sensação de que o Brasil não tem alternativas melhores do que tinha no Catar ou na Rússia para um jogo adverso, que é o que aconteceu, né? O Brasil, quando pega a Croácia, não vê a bola no primeiro tempo, quando pega a Bélgica, toma 2-0, depois começa o jogo. Então, fico um pouco resignado, assim, de que não tem meia no banco, não testou-se outra formação de meio de campo, e não gostei nada do segundo tempo de hoje. Achei que, para mim, ele consolida, de certa forma, essa resignação de achar que o elenco, as opções, tudo está meio quadradão. Quando entra o Vitor Roque no time, acho que o time, para mim, tem a pior formação desse momento recente, que é fixar um centroavante lá no meio dos zagueiros, abrir o Estevão e o Vini e fazer um ataque um pouco mais rígido, um pouco mais fixo. O Vitor Roque entrou no jogo, o jogo do Estevão piorou, o jogo do Rodrigo piorou, os volantes não acharam as bolas, os laterais já são o que são mesmo, né? A gente não conseguiu desenvolver essas posições. Então, a minha sensação do último tempo que fecha esse ano, né, o segundo tempo contra a Tunísia hoje, é de que não se criou tantas opções para o momento da adversidade. Vamos ver nos jogos de março se, saindo atrás de uma França, tomando um sufoco de uma Noruega, o que se inventa. Mas minha sensação, com a ânsia de achar o time ideal logo, e tá bem quadradinho o Brasil, né? O Luiz Henrique entra na direita, o Fabinho entra no Casimiro. Com a ânsia de achar esse encaixe, não se usou muitos amistosos para tentar outras coisas. Mas, enfim, foi a opção do Ancelotti. Por exemplo, só para encerrar, podia ter visto o Paulo Henrique hoje, podia ter visto o Luciano Juba jogando meia hora com o Vini. Vai que dá samba. Não tem lateral esquerdo nenhum. Vai que dá samba. Vai que ele passa, o Vini devolve, eles entram de bola e tudo. Criar assunto. Acho que não se criou tanto assunto. Os testes foram mais tímidos do que
do que eu esperava, do que eu gostaria de ter visto. A gente tem que respeitar as decisões, né, Paulo? As decisões são dele, a gente tem que respeitar, né? Até porque a gente não tem, não tem muito o que fazer. Se eu fosse bom, eu que estava lá, né? Exato. Agora, bom, eu não, como disse, né, eu assisti o jogo bem de canto de olho hoje, porque estava trabalhando. A entrada que você se refere é do Vitor Roque no lugar do Matheus Cunha, correto? Acho interessante que você cite isso, que a formação ficou ruim, porque eu estou começando a me convencer de que o Matheus Cunha é jogador para não sair desse time, e acho que isso passa pelo Casimiro, que o Gustavo acabou de falar um tanto. Eu acho que se você não tem é, é, mais ou menos assim, para você ter 10 jogadores de linha num futebol de topo, um futebol tão intenso como é o de hoje, de seleções e tudo mais, tem que parecer que você tem 12 ou 13. Alguém tem que fazer duas funções ou três. Se o Casemiro não consegue fazer duas, faz uma função muito bem, mas não consegue fazer duas ou três, não consegue resolver um problema lá na frente, não consegue de repente se desdobrar, até pela idade normal, o Matheus Cunha consegue. Eu tô achando que o Matheus Cunha é um cara que hoje consegue. Tem me agradado muito a maneira. Eu acho que ele tem uma leitura de jogo. Isso não é novidade nenhuma, mas me parece num momento de maturidade interessante. Assim, leitura de jogo. Eu acho que ele é um jogador coletivo mesmo, um jogador na acepção da palavra coletivo, um jogador que não faz quase nada sozinho em campo, tá sempre perto de alguém, tá sempre tentando potencializar o jogo de alguém, um jogador tático interessante e que, enfim, a gente poderia estar falando de outro Matheus Cunha nessa data FIFA se ele acertou duas vezes a trave, né, no primeiro tempo contra Senegal. Na nossa leitura mais simplista de futebol, se as duas bolas entram, hoje é Matheus Cunha nas manchetes, sábado, domingo, tudo mais. Eu acho que esse é um jogador que a gente vai ficar de olho, porque o Matheus Cunha se fixando, o Estevão se fixando, como é que vai ficar o Rafinha, né? Como é que você vai fechar esse time? Quem que vai sair? Porque e aí entra uma outra questão né, você chama o time de quadradinho, de fato não parece o que a gente já viu, por exemplo, em outras Copas. O normal é a gente ver, né? A gente outro dia mesmo fez uma gravação sobre o time de 97 do Zagallo, e o Zagallo promoveu um autêntico Enem de jogador, né? Do Rodrigo Fabri ao Jesus Christian, passando pelo Dodô, todo mundo ele colocou ele estava desesperado para alguém jogar alguma coisa para ele não ter que chamar o Ferrou a Edmundo, Coca-Cola, né? Ferrou a Coca-Cola, que teve que fazer 25 mini craques, metade era inútil, não tinha a menor chance de jogar. Exato, exato. Enlouqueceu o marketing da Coca-Cola, mas ali era isso. O cara chegou e jogou. E aí, essa é uma frase que eu falo já há muitos anos aqui no Sarriate, eu vou falar de sempre porque é uma frase que eu gosto. Que a seleção brasileira, a nossa seleção é sempre melhor que a que está em campo, porque a nossa seleção é invicta, porque a nossa seleção não joga. O que a gente testa na nossa cabeça nunca é colocado à prova, então é fácil. A minha seleção, com o meio de campo que fica com a bola 70% do tempo, porque tem Gabriel Sara, Danilo e Arthur, essa seleção não existe, ela não vai jogar, certo? Então é muito fácil eu defendê-la. Agora, também não é legal que a seleção trate esses momentos, esses amistosos, passando uma mensagem para os jogadores de que eles estão num vestibular, né? É claro que o Paquetá já é rodado, já tem Copa do Mundo, ele não vai sentir isso, mas talvez o Vitor Roque tenha sentido, talvez o Juba, se entrasse hoje para jogar 20 minutos, cara, o cara tem que jogar e arrebentar em 20 minutos? Será que é essa a solução para uma seleção que está insegura já há muitos anos, já há alguns ciclos a seleção brasileira está insegura? Você vai colocar jogadores para eles mostrarem, tipo o Wesley que tomou cartão amarelo hoje com 10 minutos, será que isso não afeta todo o resto do jogo dele e ele vai dormir hoje achando que está fora da Copa, porque a seleção tem essa aura, esse sentimento de que você tem uma chance e essa chance tem que dar certo? Porque na mesma lateral direita do Wesley, o PH entrou e entrou muito bem na data FIFA passada, mas isso não o coloca na Copa. O Luiz Henrique, quando entrou muito bem na data FIFA anterior. Isso também não o coloca na Copa e ele não furou fila, ele continua entrou poucos minutos nessa data FIFA. Então, eu não chego a conclusão nenhuma e eu estou tentando não chegar em conclusão nenhuma porque, repito, não assisti o jogo de hoje, acho que seria até então me falta um insumo para eu fazer
né, falta uma coisa importante aí, um jogo contra a Tunísia que foi um empate, que a gente tem que olhar com mais atenção para ver o que foi que aconteceu, mas faço essa ponderação também, porque se a gente usa esse data FIFA para dar 30, 40 minutos para todo mundo e não deixa claro que o treinador precisa, em pouco tempo, agora só em março, né? Só vai encontrar o pessoal em março. Ele talvez esteja escolhendo a opção de ter um time, ao invés de ter 3 meio times, 3 tendências de time. Ele está preferindo ter um time. E aí é outro assunto, eu vou querer ouvir vocês com calma, de novo, não assisti o jogo de hoje, mas eu não confio nesse jeito de jogar. Agradeço ao Matheus Cunha por estar fazendo contrapeso no meio de campo, acho que pode ser bom um lateral mais defensivo, mas eu não acho que esse sistema de jogo se sustente contra nenhuma das 12 principais seleções do mundo, porque eu vejo o time marcando com 6 ou 7. Eu acho que tem uma questão. Eu também me frustro com a mesma resignação que o Paulo tem do time do Tite, mas isso me pega mais na presença das peças. Me pega muito o Danilo, o próprio Alexandre no Morro de Amores, o Richarlison ainda estar envolvido, embora eu acho que o Richarlison cai, em algum momento cai, não é possível que não caia. Eu acho que as figuras que voltam me incomodam um pouco, mas eu acho que o time joga de um jeito diferente. Vejo pouca coisa. Aliás, eu acho que o Ancelotti joga de um jeito que o Tite sempre quis jogar. O Tite sempre tentou jogar com esse perde e pressiona, contra-ataque rápido e tal, e nunca funcionou por N motivos, ou pelo menos não funcionou dessa mesma forma. Eu me lembro bem do amistoso que o Brasil fez contra a Coreia, por exemplo, antes da Copa de 22, em que o Brasil, embora tenha vencido relativamente bem, porque a Coreia sempre foi um time que bateu muito fácil para o Brasil ali, eu lembro claramente que aquele jogo foi um jogo muito difícil para o Brasil, porque era um jogo que ele não tinha o que fazer com o Fred, que não sabia pegar na bola, colocou o Fred junto com o Richarlison entre os zagueiros, 4 caras espetados, porque o Brasil ficava com a bola e não conseguia se colocar nessa condição de criar contra-ataque. O Brasil não era rápido o suficiente para retomar a bola, ou no perde pressiona, ou fazendo pressão direta na série de bola, e quando pegava, não conseguia conectar o contra-ataque, não conseguia encontrar campo aberto, e o Brasil conseguiu encontrar campo aberto em todos os jogos que fez. Eu acho isso uma mudança dramática para a seleção brasileira. Dos últimos anos, na comparação com o Tite, comparação com o Diniz, comparação com o Dorival, com todo mundo. Acho que tem um drive que ligou ali e que passa muito pela ascensão do Bruno Guimarães, que para mim é, junto com o Estevão, o melhor jogador da era Ancelotti. Eu acho que tem uma mudança, para mim, clara na maneira como o time joga, e isso afeta positivamente vários jogadores do time. Então, aí eu concordo com o Yamin de que, e ele falou isso textualmente, ele vai interromper testes porque agora ele quer trabalhar no time. Ele entende que ele encontrou uma forma de jogar e ele quer trabalhar essa forma de jogar. Eu acho que tem coisas muito positivas dessa forma de jogar, e diria mais, eu vejo uma mobilidade entre os 4 homens de frente que eu não vi em nenhum outro treinador da seleção brasileira. A gente chegou a ter discussões nas eras Tite, nas diferentes fases que teve dentro da grande era Tite, de jogador reclamar porque estava colado na ponta esquerda. Porque a grande discussão da porra do jogo de posição que o Tite abraçou, que ele queria ter amplitude em campo, que é isso que eu falei da Coreia. O jogo contra a Coreia de 2022 é um jogo em que tem amplitude o tempo inteiro no campo, porque o Brasil não conseguia criar superioridade numérica de outra forma, ele abre as pontas, ele bota o volante que era ruim de bola para jogar junto com o Richarlison entre os zagueiros, para tentar prender os zagueiros dos caras lá atrás, ele tentava criar superioridade por meio de posição em campo. E o time de hoje não faz isso. O time de hoje se associa de maneira diferente. Talvez não seja ainda uma coisa que flui pra caramba e funciona em todos os momentos, mas eu acho que tem uma associação e uma alternância de posição entre os 4 da frente que eu acho muito positiva. Tem coisas que se guardam? Tem. O Estevão passa uma parte do tempo na direita, assim como o Vini passa uma parte do tempo na esquerda. Mas tem alguma alternância entre eles que permite que, vez ou outra, o Vini apareça com a bola no meio. O Estevão teve um momento do segundo tempo que se tentou ele colocar pelo meio. Foi justamente no momento que o time não funcionou. Acho um desperdício que o Vitor Roque, por exemplo, entre para ser centroavante, que é exatamente a posição em que ele não funciona. Né? Ele cresceu no Palmeiras quando ele deixou de ser o centroavante, quando ele passou a fazer duplo. Então, acho que foi um erro ele ter entrado especificamente nessa função. Mas acho que tem uma mobilidade que talvez o Vitor Roque pudesse ser aproveitado
talvez outro cara, acho que isso vai permitir que outro cara possa entrar e se adequar ao time. Não vai ser fácil, mas se adequar ao time de outra forma. Pode ser o Rafinha, pode ser o Endrick. O Endrick é que eu estou sendo muito otimista, mas é que eu vejo isso acontecer. Acho que o Endrick é um cara que também não é. Eu acho que o Brasil está juntando jogadores que têm muita dificuldade de jogar em sistemas estanques taticamente. Você só pode jogar dessa forma. Os jogadores de frente do Brasil, todos eles têm características nesse sentido similares. Nenhum deles se adapta fácil. O Rafinha era um cara que era ponta, mas hoje é meia. O Vini é um cara que precisa de associação para jogar, ele não vai conseguir jogar o tempo inteiro num contra um. A melhor versão dele é tabelando com o Benzema, tabelando com o Rodrigo. O Rodrigo também é um cara que circula bastante pelo campo. O Estevão é um cara que pode ser ponta, mas cansou de reclamar desde que subiu para o profissional, que gosta de jogar de 10 também. Então eu vejo muita coisa positiva disso. E aí é por isso que eu gosto de uma versão mais clara de o Casemiro não é um cara para criar. Nesse modelo, o Casemiro não tem nenhuma pretensão de ser um cara para criar. Não que ele tivesse na era Tite, mas ele está mais próximo do modelo de volante, de primeiro volante, que não sobe, que não faz nada na frente, faz muito pouco, fez o gol na bola parada, né? Mas que, de maneira geral, não é o cara que vai pisar na área adversária, não tem nenhuma pretensão de ser o box-to-box, ele não é o herdeiro do Pirlo, ele não tem nada a ver com o Busquets, ele não tem nada a ver com o Xavi, ele é um primeiro volante a moda Brasil dos anos 80 para cá. Ele é um primeiro volante que vai limpar o campo, vai comandar as ações defensivas do Brasil, que melhorou muito nas suas ações defensivas com o Casemiro em campo. E aí eu acho que tem uma questão numérica que é o Ancelotti está compensando o que historicamente foi a nosso favor, que é a presença dos laterais no ataque. Hoje a gente não tem nenhum lateral com capacidade de ir para o ataque. Então ele tem 4 caras na frente que fazem essa vez. Em termos de números é isso. Em vez de eu ter, historicamente, 2 volantes, um meia que se alterna com o outro e fica um pouco mais, aí você tem um lateral que sobe, no fim das contas eu não tenho nenhum lateral que sobe, todos os laterais ficam na defesa, eu tenho um volante na frente e aí eu vou ter o Bruno Guimarães voltando um pouco mais, Estevão e Matheus têm um pouco mais de responsabilidade defensiva. Não estou dizendo que eu confio que isso aqui vai funcionar, sabe? Mas eu acho que tem um sistema de compensações que funciona mais. O que não faz eu gostar da ideia do Tite, do Ancelotti, que aí concordo com o Paulo também. Não acho que precisa que o time reserva seja exatamente como é o time titular. Não faz sentido para mim chamar o Fabinho para ser reserva do Casemiro, para levar a campo as mesmas limitações que o Casemiro tem. Não acho que faça sentido. Dá para procurar uma outra alternativa. Mas eu acho que eu estou mais otimista. Assim. Eu vejo mais mudanças, eu vejo mais dedo do Ancelotti, eu vejo mais coisas positivas na maneira como esse time joga hoje. Falta teste, falta desenvolvimento, mas acho que tem muito talento ali na frente, nesses caras da frente, e que pode dar samba, acho. Inclusive, né, Paulo, assim, nunca a gente teve uma seleção que foi. Oi, você está falando, Paulo? Acho que você está no mudo. Não sei se você. Ixi, o Paulo tá meio travado, Paulo, hein? Mas eu estava dizendo que. Então vai lá e eu volto. Agora Como é que é? voltou. Agora voltou, agora voltou. Seguinte, Paulo, eu acho que nunca existiu, não existe isso no futebol, assim, uma seleção para adversários mais fracos e uma seleção para adversários mais difíceis, como chegou a se falar. Não, o Ancelotti vai jogar esse 4-2-4 quando for seleção baba, quando for seleção difícil. Não tem muito isso, não é pneu de chuva e pneu de seco, né? Os times meio que se intercambiam, não é tão assim, 2 times, não é um videogame que você tem uma planilha e outra aqui, não se mistura. Isso não acontece. Mas uma coisa eu acho que a gente tem consenso aqui, nós 3 temos um consenso pelo menos, a falta de criatividade para achar a seleção. A gente sabe que o futebol brasileiro tem 200 jogadores que com com uma escolha mais certa, sabe? Eu vou falar um nome aqui que está totalmente fora, tá? Já citei o Sara, que com 2 escolhas melhores na carreira, o Sara podia estar cotado. Mas hoje o ex-Feyenoord, hoje no Olympique de Marseille, nosso querido Igor Paixão, ele é um ótimo jogador. Ele não é um jogador muito pior que o Antony, por exemplo. Num time que favorece, que aparece bem,
e ele tem uma chance, ele vai bem nessa. É um cara que poderia estar numa lista. Assim, estou dando um exemplo qualquer, um exemplo que está fora do radar, só para dizer que nome não falta para o Brasil. Nunca faltou, continua não faltando. Não é a seleção de 82, não é o futebol brasileiro dos anos 60, mas nome nunca faltou. Então acho que a gente tem consenso. De fato, Fabinho, assim, me parece falta de criatividade pura. Me parece assim, cara, que horas são? 9h30. Que hora que eu tenho que entregar a prova? 9h40. Ah, então vai o Fabinho. Vai o Richarlison e Chuta vai o Fabinho. C. Chuta C. Isso, exatamente. E aí realmente a gente torce o nariz. Estão me ouvindo agora, né? Agora imagino que estão, né? Então, Sim, senhor, eu estamos. concordo com o Gustavo, só retomar uma coisa do ataque. O ataque da seleção tem muita mobilidade, de fato. A mobilidade do ataque está muito melhor. O próprio Estevão, só nesses 2 amistosos, pegou mais bola perto da meia-lua do que em 6 meses de Palmeiras, provavelmente. O Estevão fez um primeiro semestre no Palmeiras bem aquém, uma Copa do Mundo bem aquém também, e de repente o cara é o batedor de pênalti da seleção em 3 meses, jogando na Europa. Então a circulação do ataque está legal mesmo, eu acho que é um ponto de muito, muito valor, que não acontecia com o Tite, de fato, e que acho que acontece porque o Matheus Cunha favorece, porque esses caras gostam de fazer isso, porque o treinador está deixando. Não sei o quanto que com o Neymar em campo era mais difícil disso acontecer também, né? O Neymar não é exatamente esse jogador de uma troca de posição, não que não possa ser, mas acaba não sendo porque ele acabava sendo o cara para carimbar todas as bolas, para vir buscar no pé do volante. Acho, inclusive, até falava isso para um amigo depois do jogo, dá um sinal de que os atacantes brasileiros vão ter uma grande Copa depois de muito tempo, assim, porque o Vini não fez uma grande Copa na última, o Rodrigo também não, já vinha daquela coisa Gabriel Jesus, Firmino, então, das Média de últimas idade Copas, do deles, né, Neymar para Paulo? frente, tá meio difícil, né? Douglas Costa, William. Fred. Fred, Pois William, para não Pauletinho. chegar em Fred, Hulk, né? Exato. Mas as Copas do Neymar, os caras à frente do Neymar não conseguiram jogar muito. E agora dá a impressão que joga. A tendência é o Estevão fazer uma Copa do Mundo com gol, assistência, batendo falta na trave, o jogo acontecendo, né? As coisas indo. Acho que o ataque tá legal. Aí fica essa dúvida de quando entra o Vitor Roque. Se ele tá procurando esse centroavante para ter a opção do centroavante, que podia ser o Pedro, pode ser o Vitor Roque, não acho que funcionou tanto. Também não sei qual que é o nível que o Paquetá vai chegar na Copa do Mundo. Não parece estar no seu melhor tecnicamente, assim, não está voando assim para entrar carimbando bola, fazendo o time jogar, coisa e tal. Então, é um pouco disso que a gente falou. Fico curioso para saber que mudanças podem ser feitas. E só para passar rapidamente por 2 posições, é inacreditável o Danilo e a Copa. É inacreditável. O Danilo é reserva do Flamengo, ele é reserva de jogadores brasileiros. O Danilo joga menos que o Léo Ortiz, menos que o Léo Pereira, e não tem versatilidade para um jogador que entrega o que o Danilo entrega, que poderia justificar. É inacreditável. Assim, seria uma coisa até muito curiosa, né? A gente falar tanto jogadores do Brasileirão na seleção e talvez um reserva do Brasileirão vai à seleção. Seria uma maluquice, assim, uma coisa para ser lembrada. E com chance de jogar, né? Então tem esse Não é problema. Que nem Jeromel e Henrique. É com chance de jogar. O que o Leandro brincou aí do fim da prova. Exatamente. Aí tem isso que o Leandro falou agora, que é o que mais me pega um pouquinho, assim, uma pequena frustração em relação ao Ancelotti, que é na hora de inventar, de pegar a página em branco e falar, cara, quais são todos os laterais que tem aí no Brasil, ele tá indo no mais fácil, assim. Levar o Danilo, recém-anunciado colunista da revista Infomoney, com
com tudo isso que carrega de uma certa influência extracampo, sabe-se lá o quê, para mim é um pouco desanimador, assim, até para o Campeonato Brasileiro, para tudo assim que representa. Enfim, é mais ou menos o que vai acontecer. E um último detalhezinho bem pontual que eu ia falar, vocês elogiaram aí, Casimiro e Bruno Guimarães, está rolando, eles que vão jogar, beleza. A gente falou do Militão, e eu sempre falo isso, quando as pessoas elogiam muito Alisson, Militão, Casimiro, Danilo, Alexandro, é sempre preciso lembrar que a gente assistiu às Copas do Mundo. O cara pode ser ótimo, mas a gente assistiu às Copas do Mundo e as pessoas têm o direito de ter a memória da Copa do Mundo. Militão, que é esse vigor, esse canhão, cara que parou o Senegal, pediu para sair na prorrogação contra a Croácia. Danilo se machucou em Copa do Mundo. Casimiro ficou suspenso em mata-mata, né? Então, assim, esses caras têm qualidade, têm uma década de seleção com toda a justiça, beleza, mas a gente viu os jogos. Então, eu não acho que é exagero dizer que esses caras estão devendo em Copa do Mundo. O Casimiro está devendo uma grande atuação no mata-mata de Copa do Mundo. Ele não está... Não é que o Casimiro está voando e ele é absoluto porque ele está voando. Não, em Copa do Mundo, em jogo grande de Copa do Mundo, ele está devendo. Bruno Guimarães jogou muito mal numa derrota para Camarões. Então, assim, só para não também parecer que a gente está sempre recorrendo à bola de segurança, mas essa bola de segurança já jogou mal Copa do Mundo. Então, ela também não é uma garantia. E já me alonguei demais, só ia falar de um jogador nessa coisa da circulação no ataque, que é o Martinelli. Tenho a impressão que pelo fato de poder entrar dos dois lados, recompor o meio, fazer um falso 9 provavelmente, acho eu que o Martinelli, na hora de um vamos ver, pode ganhar uns pontos aí. Pode ser o cara, na hora de levar Martinelli ou Richarlison, leva o Martinelli, por exemplo, que poderia entrar nas 4. Eu vi você desmutar o microfone, Gustavo. Pensei que você ia complementar. Você Não, iria? eu só ia torcer para que o Martinelli não vá, porque nada contra a figura humana, mas é que eu acho que o Martinelli, embora ele jogue nas 4, tem uma coisa que para mim é diferente, porque acho que o Rafinha também joga nas 4. Acho que tem outros, o Rodrigo talvez jogue nas 4 também, mas mais do que isso, o que mais me interessa nesse ataque é a capacidade ou a necessidade que eles têm de se associar. O Martinelli não me parece ser um cara que precisa se associar. Ele joga nas 4, mas ele joga sozinho nas 4. Ele joga de um jeito que não combina com os outros nas 4. Então eu só ia fazer esse rápido comentário de que o Martinelli eu não sei se eu me animo muito com o Martinelli, embora eu acho que ele vai pela grife, porque ele está jogando no time que talvez vai ser campeão da Premier League, então acho que vai acabar sendo levado. Mas eu acho, e menos pelo Martinelli, mas mais por isso, reforçar que o que eu acho interessante nesse time, nesse ataque, é essa capacidade de associar. E um último ponto, rapidinho, também me incomoda já falei, né? Me incomoda também essa volta aos jogadores que foram para 18, 22, mas tem um tanto de hierarquia aí que eu acho sempre interessante de observar. Acho muito curioso que, ao mesmo tempo que o Ancelotti fortalece os elencos que estiveram nas últimas Copas, e a gente vê esse elenco dando pitaco na escalação do Ancelotti, então é muito estranho para mim que o Casimiro vá a público dizer que ele quer que o Neymar seja convocado e que ele correria pelo Neymar, ao mesmo tempo em que se publica que foi ele que fez o Fabinho ser convocado, ou seja, foi um pedido dele para ter um Casimiro Júnior no banco de reserva que fez o Fabinho voltar à seleção. E tudo isso dentro do mesmo contexto em que o técnico está bancando que o Neymar não vá. E está dizendo isso claramente, que o Neymar não vai. Que não vai abrir espaço enquanto o Neymar estiver assim. Eu sinto que há um fortalecimento dessa geração ao redor do Neymar, mas sem o Neymar, e ao mesmo tempo há o fortalecimento de uma geração jovem e o fortalecimento de uma hierarquia nova na seleção brasileira. Acho muito simbólico e até meio esquisito, queria entender um pouco mais, ouvir com mais atenção as declarações, a coisa da cobrança de pênalti, que é sempre muito marcante na hierarquia de um time. O batedor tem que ser claro, e ele tem que ser esse cara, e aí tudo bem, o Vini já perdeu o pênalti, talvez não queira bater, deveria ser o Rafinha não está em campo, por que o Paquetá bate?
Mas, assim, o Estevão cobrar me parece um sinal de ascendência sobre os demais. Acho que o Estevão está ganhando moral, acho que o núcleo Real Madrid com Vini e Rodrigo tem ganhado moral. Então, eu não sei, eu não tenho uma resposta, né? Eu não tenho apuração para isso, mas eu acho muito curioso que, ao mesmo tempo, se fortaleça um núcleo ao redor do Neymar e se fortaleça um núcleo de jovens que, já falei aqui outras vezes, não é um núcleo que se bica muito com o Neymar. O Neymar faz questão de, semana sim, semana não, curtir um post que vai contra o Vini. E a gente está vendo uma seleção ali, já curtiu coisa contra o Endrick. E esse tipo de coisa tem muita reverberação dentro do ambiente de jogadores. Então, assim, tem algo aí acontecendo nessa formação de elenco. Não sei se deliberadamente o Ancelotti está fortalecendo esses caras e tentando sinalizar de que, olha, estou aqui com todo mundo das últimas Copas, não tenho problema com as últimas Copas, não sei. Mas tem algo aí que está acontecendo nessa montagem de elenco, porque me parece muito estranho que ele conte tanto assim com jogadores das últimas Copas que nem estão jogando tão bem e, ao mesmo tempo, seja tão claramente contra, pelo menos até agora, a convocação do Neymar, que deveria ser o principal deles. E eu estou longe de dizer que ele está errado. Acho que o Neymar não tem condição de jogar bola na seleção hoje, cara. Não consegue influenciar no jogo do Campeonato Brasileiro. Mas acho curioso. Acho que tem uma coisa da hierarquia, de um controle de elenco, de algum nível de... E tem sido relatado isso por repórteres, de como ele está, de alguma maneira, conquistando o grupo. Claro que pode ser sempre aquela imprensa, aquela cobertura mais ou menos positiva, mas acho que tem coisa aí, acho que tem uma coisa de gestão de elenco interessante para se observar também. No Neymar, um ponto a se dizer que parece uma crítica, mas no fim é, na verdade, uma defesa. Pelo menos no âmbito da seleção brasileira, é uma defesa. Lembrar que com a idade que o Neymar tem hoje, a Copa dessa idade, dessa janela, nem Ronaldo Fenômeno foi para a Copa, nem Ronaldinho Gaúcho foi para a Copa e nem Romário foi para a Copa, entre outros craques. Não é uma idade fácil de você ir para a Copa, nem quando você está bem. É o caso do Neymar, ele não está bem. Mas ainda que ele estivesse, não é fácil ir para a Copa. A gente não é a terra arrasada que por algum tempo se tentou dizer, não é, um lugar onde só tem o Neymar de bom jogador. A gente tem uma porrada de atacante jovem nascendo. A última Copa tinha uma idade baixa, né? Todos os atacantes da Copa de 22 tinham menos de 25, tinham 25 anos ou menos. Só o Neymar, que tinha 25, mais de 25 anos. Então, a Copa de 26, naturalmente, a gente ia ter um número interessante, um número grande de jogadores numa idade de auge, aí, 27, 28, 29 anos. Eu digo isso porque o Neymar merece uma defesa? Não, mas só para dizer que não é vergonha também não ir para a Copa do Mundo com essa idade. Talvez seja uma vergonha a gente fala, puta, dessa forma, né, se atrapalhando nas próprias pernas, jogando de um jeito que a gente olha e fala, não é nem inteligente da parte dele, não conseguindo nem raciocinar um jeito de jogar que lhe favoreça, isso é uma grande pena, mas vergonha não é. O jogador com essa idade não ir para a Copa não é vergonha, a não ser que a gente ache que o Neymar é 10 vezes melhor que os outros jogadores. O Neymar não é 10 vezes melhor que os outros jogadores. Um craque absurdo que jogou de futebol na vida, mas cada caso é um caso, cada história tem a sua história, a história do Neymar, a gente sabe muito bem como é, a gente cansou já de acompanhar, a gente sabe bem em que lugar que está a carreira do Neymar. Só essa pontuação, vergonha não é. O canal Sarriá pretende, eu repito, voltar com mais calma. A gente tem ideias. Esse aqui é um filho que a gente criou com carinho. A gente tem um monte de coisa que a gente quer fazer e a gente vai fazer. A gente ainda tem bastante tempo até a próxima Copa do Mundo e as próximas Copas do Mundo, porque na Copa de 27 a gente também vai estar aqui tinindo e trincando. A nossa expectativa é não demorar para trazer algumas novidades e trazer aqui, abrir câmera, abrir microfone para falar de coisas não vinculadas aos jogos em si, ou seja, fora da data FIFA. A gente quer especular sobre convocação futura, a gente quer delirar sobre jogos antigos, sobre momentos do passado, a gente quer dar umas risadas, a gente quer falar sobre coisas que não estão enganchadas no noticiário do dia a dia, a gente quer falar sobre coisas contextuais, por exemplo, a gente poderia passar 30 minutos falando do Alisson, ou do Casimiro, ou do Neymar, inclusive o novo dono da marca do Pelé, né? A gente poderia falar sobre, sobre isso por alguns minutos, mas o canal Sarriá
vai voltar ao seu ritmo, é o que a gente espera, é o que a gente quer, e a gente, de novo, eu sei que ninguém está perguntando e cobrando uma explicação, mas acho que vocês já sabem qual é que é. Isso aqui é um canal independente e a gente tem muita correria para fazer nos lugares que não são independentes. Pelo contrário, são os lugares onde a gente depende de estar e de dedicar tempo. Mas vamos tocando, né, Paulo? Um abraço para você. Não sei se você tem um destaque final, uma pensata final, uma frase do Zagallo para passar para a gente, enfim. Eu não seguia já os perfis do Pelé, então ficou fácil para me manter mais longe. Eu só ia dizer que hoje, quando eu vi o Brasil tomou 1-0, e aí o Bruno Guimarães começou a bater asfalto igual um maluco, né? Ele é maluquinho assim. E eu fiquei pensando, em 26, teria que caber um cara que fica mais com a bola. Eu não sei se o André foi para o fim da fila, não sei se não aproveitou bem as situações, mas eu ainda fico com essa esperança para que em março tem ali um jogador, ainda mais considerando que a chance de Casimiro e Bruno não serem suspensos numa Copa do Mundo até a semana final é baixa. Quando o Brasil tomou 1-0 hoje, eu pensei, caramba, não vão pisar na bola mesmo, né? Acho que essa briga é perdida, essa seleção não é uma seleção que vai pisar na bola no meio de campo, mas deixo essa coisinha para o fim. Acho que em março, não sei se é o André, não sei se vai ter outro em tempo, mas podia ter uma alternativa para um caso de lesão, de suspensão, ter alguém que fica um pouquinho mais com a bola. Mais do que Fabinho poderia entregar o reserva de hoje. Valeu! Valeu, Gustavo, meu abraço. Sabe que enquanto a gente grava, tem 4, 8, 12 seleções da CONCACAF disputando a última rodada, algumas delas em jogo de vida ou morte, por exemplo, Jamaica, Curaçao, Haiti, Costa Rica. E toda essa galera, todos esses 12 países aí, se você for fazer uma pesquisa na rua em Copa do Mundo, a maioria vai falar que torce para a seleção brasileira. Eu me despeço te perguntando qual foi a sua alegria maior nessa data FIFA de classificações. Hoje classificou a Escócia, outro dia a Irlanda, aos 51 do segundo tempo, tirou a Hungria, a República Democrática do Congo fazendo o que fez. Qual onda você pegou nessas últimas datas FIFA? Um abraço. Um abraço. Eu vou te falar que na mesma linha que você, com 2 crianças, 1 quilo de coisa para entregar, eu também não fiz tanto o meu dever de casa de ver todas as eliminatórias como eu gostaria. Então, eu vou ficar com um exemplo que é uma memória afetiva para mim, de alguém do contra que fui, que sou. Em 98, eu vi jogo à tarde, deve ser uma quinta-feira à tarde, eu me lembro, aleatório, Noruega, acho que 4-2 no Brasil. 1 ano da Copa e o Galvão falando, o Galvão e companhia falando, esse time é a sensação, não sei o quê, mas não deve ser nada, deve ser para o Brasil vai atropelar, tomou 4-2. E o técnico era um falastrão, falava mal da seleção, e eu adorei aquela história, e eu achava, tinha meio birra do Zagallo, e achava a Noruega muito legal. Então eu fui para a Copa, meio torcendo para a Noruega, e fui surpreendido, assim, comecei a pesquisar da Noruega, sabia que eram os jogadores e tal, e a Noruega vai lá e ganha do Brasil do jeito que ganhou, é eliminado pela Itália de um jeito, assim, fez uma Copa super digna, tinha toda aquela história com o Brasil e tal. Então eu tive uma pontinha de satisfação de ver a Noruega classificada. Queria que a Itália classificasse também, mas fiquei feliz de ver a Noruega classificada por um histórico muito pessoal, por ter gostado da Noruega em algum momento, de graça, sem nenhuma razão, em 98. Então fiquei feliz que a Noruega classificou. E o Gattuso tem razão. O Gattuso tem razão. Tá difícil mesmo para a Itália. Ele tem razão. Tá, né? Mas você não cobra mudança de regulamento quando você tá perdendo, né? Você não pode ser o Marcelo Teixeira. Tem que enfiar a viola no saco, ganhar em março, e aí depois que ganhar, vai na coletiva xingando todo mundo. Eu discordo de você, porque não tem o fórum da cobrança do regulamento. Ele só tem a coletiva para falar mesmo. Ele tem razão. Não dá para você... A vaga na Copa é um mata-mata. Eterno. Não tem condição. Tá fácil. Tá muito mais fácil para a gente. Mas é o futebol europeu que se recusa a participar de, por exemplo, playoff mundial, né? O futebol europeu não sai da Europa. E aí, poxa, a gente podia rouba ter a data para fazer Nations League, né? Porque também tem isso. A eliminatória ficou muito mais complicada porque eles não abrem mão de data para fazer a Nations League. Então também eles poderiam facilitar um pouquinho, eles poderiam ajudar
os outros a ajudá-los. Agora, para fechar, senhores, uma historinha rápida, porque a Escócia passou para a Copa do Mundo, primeira vez nesse século, né, que a Escócia vai para a Copa do Mundo, e nas comemorações eu vi uma camisa reserva da Copa de 90. E eu tive duas dessa em casa, porque meus dois tios, o Paulo conhece, o Feu e o G, eles foram para a Copa de 90, né? Foram com uma faixa escrita Michuruca, que era o nome da loja de bolsa que eles tinham, né? E estenderam. Se procurar bem no Dele Alpe, assim, vai achar uma faixa escrito Michuruca. É brincadeira, né? A loja de bolsa chama Michuruca, mas chamava. E eles, em 1990, camisa importada era muito difícil de encontrar. Então, o que dizem é que nas Copas de 86, 90, a coisa de trocar a camisa, o câmbio de camisa era muito difundido, era muito forte, assim, na porta do estádio. E eles levaram camisas do Brasil, só que eles levaram camisas piratas do Brasil, aquelas baratas, para trocar com escoceses, com costarriquenhos e com suecos. E só que eles encontraram no fim da noite em Turim, depois de Brasil e Escócia, uns escoceses muito mamados, eles estavam muito bêbados. E eles deram para os escoceses bêbados as camisas piratas e tiraram isso é eles contando, né? Tiraram do próprio corpo dos escoceses, porque eles já não estavam mais respondendo a quase nenhum estímulo, as camisas que trouxeram para casa, maravilhosas as camisas, inclusive originais, Umbro, maravilhosas. E eu não sei se eu denuncio meus tios por não sei se é estelionato, camisa pirata, eles deram uma camisa pirata fingindo ser uma camisa original, e não foi uma troca, foi, na verdade, um furto, né? Eles roubaram as camisas dos próprios escoceses, e eu espero que isso não aconteça em 2026, porque eu ouvi dizer que a Copa vai ser disputada num país sério. E esse tipo de coisa pode dar cadeia séria, cadeia braba, porque lá as coisas funcionam, é uma democracia muito importante para o nosso mundão. Estamos conversados? Estamos conversados. Valeu para você que passou esses 50 minutos aqui ouvindo o que a gente tem para falar sobre futebol. Fique de olho, a gente pretende voltar em breve, muito breve, com mais algumas coisas de seleção. Lembrar que a seleção de sub-17, né, acabou hoje mesmo, nessa última terça-feira, que a gente grava isso aqui de noite, de manhã, tirou a França da Copa do Mundo com um gol no último minuto e depois ganhou nos pênaltis. Então, parabéns para o time sub-17 que agora está nas quartas de final. E, enfim, a gente aparece por aqui. Valeu, grande abraço.